é Pode, Deus. pode estar acontecendo. Eu já vivi experiências com o Senhor que parecia que era Deus operando e agindo naquele momento. Uma coisa interessante, a nossa associação evangelística hoje alcança milhares de pessoas, mas Sim. no nosso primeiro prédio, eu estava dentro de uma casa vendo, e era uma casa muito cara, mas eu estava vendo para alugar. E eu recebi uma ligação. E essa ligação era de um empresário, e ele falou: tá onde, David? Eu falei: tô dentro de um prédio vendo para a associação. Ele falou: quanto é? Aí eu falei o valor. Ele falou: Sim. eu vou comprar para a associação. Na hora eu pensei: uau, isso é de Isso é Deus. Deus, Deus está no sim. negócio. E aí, quando eu tava descendo, assim, o Espírito Santo falou comigo: você não vai falar, não vai me perguntar? Resumindo a ópera, eu perguntei, Deus não falou nada, e eu falei com o Senhor: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo em 24 horas. E o corretor falou assim pra mim: e se ele não falar? Eu falei: se ele não falar, eu não faço nada, porque silêncio não é resposta. Silêncio Silêncio não é não resposta. é resposta. Silêncio, silêncio. Sim é resposta, não é resposta. Silêncio é inércia. Se tem inércia de lá, inércia daqui. Não dá para se mover sem a ausência, na ausência de resposta do Senhor. Principalmente quando impacta a nossa vida de fato, sabe? Então, o corretor falou: e se Deus não falar com você? Porque o corretor ficou preocupado. Poxa, estava vendido, de repente não tá mais. Ele falou: e se Deus não falar? Eu falei: se Deus não falar, eu não vou fazer. E Deus não falou. Passou 6 meses. O empresário que queria doar para nós teve um problema gravíssimo com a justiça. Todos os bens foram apreendidos. E com toda certeza um dos bens apreendidos seria a sede da nossa associação. Então, Deus estava me livrando de um ambiente onde parecia certo o que Deus estava fazendo, mas na verdade Deus estava me livrando, tirando aquilo do meu coração. E qual é o caminho, por exemplo, David, para que eu consiga identificar se o sim ele é de Deus ou é apenas a minha ansiedade querendo adiantar as coisas? Na nossa mente, ela tem várias vozes, né? Yes. A gente tem a voz da lógica, a gente tem a voz da emoção, a gente tem a voz do inimigo e a gente tem a voz do Senhor. Essas vozes, elas estão o tempo todo em algum lugar, nos alcançando de alguma maneira. O que faz a gente ter certeza que é a voz de Deus e nenhuma dessas outras vozes? Relacionamento. Nada é mais profundo do que um relacionamento com Deus. Se você tem relacionamento com Deus, você não será confundido, você não será emocionado, você não será enganado. O Senhor, ele sempre vai nos prover o livramento. A Bíblia diz que não nos sobrevém tentação a qual ele não produza o escape. O escape sempre vai estar lá. Às vezes a gente não vê por falta de relacionamento ou porque o nosso caráter não está preparado para ouvir e obedecer a voz de Deus. Que o nosso maior problema é querer ouvir a voz de Deus, mas ter a nossa opinião refletida na voz dele. E às vezes o que Deus tem para nós é totalmente diferente da nossa opinião. Então Deus fala, a gente não concorda, a gente fala que Deus não falou, entende? E aí muda tudo, muda a maneira, né? Vira completamente o jogo. Nesse ponto aí, por exemplo, algo que eu achei interessante que você falou foi justamente, cara, eu tinha que dar a resposta em 24 horas, né? E aí o corretor falou assim: e aí, mas e se Deus ele não responder? Uhum, E isso traz pra mim justamente aquela situação de quando a gente acaba se tornando refém de pessoas. uhum. Quando a gente se torna refém de algumas pessoas por algumas decisões que a gente toma por não ouvir a voz de Deus e por não buscar o direcionamento de Deus.